Estamos analisando o Código Civil, agora no seu artigo 20. Primeiramente, iremos ler o dispositivo legal e depois apresentar os comentários. Então, passamos à leitura. Artigo 20. Salvo se autorizadas ou se necessárias à administração da justiça ou à manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, a transmissão da palavra ou a publicação, a exposição ou a utilização da imagem de uma pessoa poderão ser proibidas a seu requerimento e sem prejuízo da indenização que lhe couber, se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade, ou se destinarem a fins comerciais. Parágrafo único. Em se tratando de morto ou de ausente, são partes legítimas para requerer essa proteção o cônjuge, os ascendentes ou os descendentes. Então, tratamos aqui no artigo 20 de um dispositivo que fala sobre o seu direito à imagem, o seu direito à sua preservação, né, em relação a publicações que não tenham autorização. Então, salvo se autorizadas, ou seja, se você autorizar a utilização da sua imagem, a utilização de algum escrito, a transmissão da sua palavra, será permitido, não haverá nenhum tipo de problema. Agora, se você não autorizar, aí é que irá incidir a aplicação do artigo 20, né? Ou, se necessárias, a administração da justiça ou a manutenção da ordem pública. Essas são as exceções em relação ao artigo 20. Se você autorizar ou se for necessário a administração da justiça, ou se for alguma coisa relacionada à manutenção da ordem pública, ou seja, se for uma exigência para que seja feita alguma função pública, né, alguma atuação pública, ou no caso aí de sua autorização, são essas as exceções aí do artigo 20, partindo primeiramente da autonomia privada com a sua autorização de utilização da imagem e partindo da questão pública, né, o interesse público sobre o interesse privado aí em relação a esses direitos de utilização da imagem dos escritos. Então aqui, do que se trata essa permissão ou não do artigo 20? A divulgação de escritos, transmissão da palavra ou a publicação, exposição, utilização de imagem de uma pessoa. Então, escritos, palavra, publicação e a imagem, no caso, né? Escritos, palavra e imagem. Tudo que for verbalizado ou sua própria imagem, né? Sua identificação pessoal, sua face, né? Ela poderá ser proibida se não for autorizada ou se não for de utilização para interesse público, a seu requerimento. Quem tiver a imagem ou palavra exposta, né, ou escrito exposta ao público sem autorização, aquele que tiver sido ofendido poderá fazer o requerimento sem prejuízo da indenização que lhe couber, ou seja, além do requerimento para que se retire aquela publicação, você também poderá, né, sem prejuízo da indenização que couber, ou seja, você poderá pedir também indenização se lhe atingirem a honra, a boa fama, a respeitabilidade ou se destinarem a fins comerciais. Então, se ferir a honra, a sua boa fama, a respeitabilidade, ou seja, a sua imagem perante o público, perante a sociedade, né, e tudo mais, ou se destinarem a fins comerciais. Então, são dupla finalidade aí essa exposição. Se utilizar sua imagem, palavra e escrito em relação a ferir aí a sua honra, a sua boa fama, a respeitabilidade, ou seja, sua imagem perante a sociedade, ou se destinar a fins comerciais, ou seja, com a finalidade lucrativa. Aquela pessoa que divulgou vai conseguir ter algum tipo de lucro, seja direto ou indireto, com a sua própria imagem. Então você vai ter o direito aí de proibir, de exigir que aquela pessoa que expôs a sua imagem retire aquilo, ou ainda você terá o direito de obter o direito à indenização. Então, basicamente o que o artigo 20 diz aí é que
há limites para que se use a imagem alheia, né? Nem toda pessoa pode utilizar a imagem alheia sem autorização ou sem um interesse público, né? Então cabe aí o Poder Judiciário, cabe a pessoa que se sentiu lesada ingressar na justiça para que se retire e proíba o uso daquela imagem, daquele escrito ou daquela palavra. Lembrando aí que em se tratando de escritos, existe uma lei própria, né, que é as leis de direitos autorais, que irão tutelar aí em relação aos escritos propriamente dito. E o que diz o parágrafo único? Em se tratando de morto ou de ausente, ou seja, quando a pessoa já faleceu, né, são partes legítimas para requerer essa proteção ao cônjuge, os ascendentes ou os descendentes. Então, quem é que poderá, se caso divulgar uma imagem de alguém, né, que vai ferir aquela exposição, aquela imagem daquela pessoa falecida, né, e tudo mais? Logicamente que é a própria família. Então, o cônjuge, né, que é o marido ou esposa, os ascendentes, né, no caso, os pais ou avós, ou os descendentes, né, os filhos, os netos, que poderão requerer aí o que está posto no artigo 20, que é basicamente requerer a retirada da imagem ou basicamente da palavra ou escrito que venha a prejudicar basicamente aquela imagem daquela pessoa perante a sociedade, e ainda utilizar aí do processo para que seja feito o pedido de indenização. É interessante dizer sobre o julgamento do Supremo Tribunal Federal na ADIM 4815, né, onde o STF, de acordo com o Tribunal Pleno, né, com relatoria da ministra Carmen Lúcia, decidiu sobre a publicação de biografias não autorizadas. Nessa decisão da ADI 4815, o Supremo Tribunal Federal ele disse expressamente, reconheceu a possibilidade de publicação de biografias não autorizadas pelo biografado, ou seja, a biografia ela narra a vida daquela pessoa e mesmo aquela pessoa não autorizando será possível a publicação, mesmo também que não seja autorizada pelos herdeiros, caso ele já tenha falecido. Então, existe a ideia de liberdade de pensamento, da expressão, a liberdade de imprensa também, como garantia constitucional, né? Então, esses direitos, né, essas garantias de liberdade de pensamento e de expressão, eles são postos aí em relação ao princípio da intimidade, o princípio da privacidade do indivíduo em relação à sua vida, à sua biografia. Porém, o Supremo Tribunal Federal decidiu que é permitido basicamente aí a publicação de biografias não autorizadas, contendo aí a tutela da imagem, da vida privada e tudo mais. Ressaltando ainda que caso haja um abuso, né, da biografia não autorizada, o biografista, né, que assuma a responsabilidade civil e penal quanto a essa publicação, ou seja, caso ele ofenda a honra ou a imagem do biografado ou do terceiro, cabe o interessado, no caso o próprio biografado ou sua família, ingressar na justiça com a ação e reparadora ou com a ação para que seja retirada essa parte da biografia, etc, né? Então, é permitido a publicação de uma biografia não autorizada, não há necessidade de quem irá ser o biografado autorizar essa biografia. O caso clássico aí é o caso da biografia do Roberto Carlos, né? Que ele não autorizou a publicação da biografia dele e ingressou na justiça para que seja retirada aquela biografia. Porém, o Supremo Tribunal Federal decidiu e garantiu que essa biografia, mesmo que o Roberto Carlos não tenha autorizada essa publicação dessa biografia, ela pode ser publicada plenamente aí e tudo mais. Então, esse é uma decisão muito importante do Supremo Tribunal Federal, ADI 4815. Então, além dessa garantia da imagem, da palavra e dos escritos do indivíduo, temos que ter essa noção aí em relação à biografia, né, que é autorizada, mesmo que ela não tenha sido autorizada pelo biografado, ela pode ser publicada, né? Então, ela é uma exceção em relação a, salvo se autorizadas logo no início aqui do artigo 20, mas se mantém basicamente a ideia de que se há
atingir a honra, a boa fama e a respeitabilidade, ou poderá aí basicamente ter aí a ideia de indenização, a ideia do processo. Então, a ideia da ADI 4815 é uma exceção em relação à autorização e à utilização para fins comerciais, porque basicamente você vai utilizar a imagem, a vida, né, e de repente alguns trechos descritos do indivíduo. Então, é uma exceção à ADI 4815. É interessante ver também os enunciados de súmulas de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o STJ. A súmula 221 é interessante, que diz o seguinte: são civilmente responsáveis pelo ressarcimento de dano decorrente de publicação pela imprensa tanto o autor do escrito quanto o proprietário do veículo de divulgação. Ou seja, se for um articulista, algum escritor de alguma revista, de algum jornal, e ele publica algo que apareça na imagem, que vai ferir basicamente a imagem do indivíduo, né, e publique nesse jornal algo que vai atentar contra a boa fama, contra a honra, a respeitabilidade daquele indivíduo, não só o autor do escrito, também o proprietário do veículo da divulgação também é responsável. Então, se a revista Veja publicar algo aí em relação a uma pessoa e que essa pessoa verifique que aquilo fere os seus direitos, não só aquela pessoa que escreveu, também a própria revista também terá aí que responder, ser responsável por esse dano. Existe também a súmula do STJ 403, que diz que independe de prova do prejuízo a indenização pela publicação não autorizada de imagem de pessoa com fins econômicos ou comerciais. Ou seja, não há necessidade de provar prejuízo com a publicação da sua imagem em uma propaganda sem sua autorização. Imagine que você está lá no Facebook ou na sua rede social e poste uma foto e alguma agência de publicidade pegue aquela foto sua ou da sua família e utilize no outdoor ou numa propaganda de televisão ou qualquer coisa sem a sua autorização. Não há necessidade de provar um prejuízo com aquilo. Basta a utilização da sua imagem com a finalidade comercial, que você terá o direito aí à indenização por essa publicação não autorizada. Existem ainda outras súmulas referentes aos direitos autorais e também em relação à imagem, mas temos aqui também interessante o enunciado 275 da Jornada de Direito Civil, que diz que os artigos 12 e 20, em se tratando aí dos rolos legitimados de que tratam artigos 12, parágrafo único, e 20, parágrafo único do Código Civil, também compreende o companheiro. Então, além do cônjuge, basicamente, cônjuge, o ascendente ou descendente, que está descrito no artigo 20, no parágrafo único, que são os legitimados para requerer basicamente aí a indenização ou proibição em relação ao uso da imagem não autorizada, também se inclui o companheiro. O companheiro aqui ele terá o mesmo direito que o cônjuge em relação a essa legitimação aí de requerer esses pedidos. Então, esse é o artigo 20 do Código Civil.